E o vídeo agora eu vou falar de passagens bíblicas que a gente lê e vê coisas que a gente não percebe, que passa batido. Como eu sou um mestre da interpretação bíblica, eu não deixo passar batido, né? E eu vou explicar para vocês. Uma delas é a passagem onde a mulher vai ser apedrejada. Tem alguma coisa lá que tudo você lê, você vê direto e não percebe que tem uma coisa de errado. Muitas das pessoas não percebem. Mas antes eu vou chamar a vinheta. E aí, seus youtubeiros, Eduardo Férias de novo que tá na área. Sim, eu, o mestre da interpretação bíblica, o perito no assunto Deus, o homem com o QI acima da média. Então, a passagem bíblica da mulher sendo apedrejada que Jesus salva ela é o seguinte. Eles tragam a mulher perante Jesus e falam: mestre, na lei de Moisés disse que tem que apedrejar a mulher. E nesse vídeo eu também vou falar por que a mulher, o adultério tinha que ser apedrejado naquela época. Não é crueldade, o cara adulterou, tem que ser apedrejado. Eu vou explicar certinho para vocês entenderem Deus, pra vocês entenderem a Bíblia. Mas vamos continuar. Né? Fala, na lei de Moisés diz que quem é adúltero tem que ser apedrejado. Então essa mulher tem que ser apedrejada. O que você me diz? Falaram isso para Jesus. Jesus pegou, né? Estava escrevendo no chão, na Bíblia fala, e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E lá faz questão de dizer na Bíblia que os anciões começaram a sair primeiro. Os anciões, os mais velhos, começaram a sair primeiro. Né? Por quê? Porque é os mais velhos que ensinam a Bíblia, que ensinam a justiça de Deus para os mais novos. Sempre foi assim. Vai sendo passando, os mais velhos responsáveis por ensinar. Né? Aí eles saíram, ok? Eles saíram porque eles sabiam que ia passar vergonha e todo mundo saiu. Não ficou mais ninguém. E aí Jesus falou: se ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Uma coisa, um detalhe que a gente não vê: cadê o homem? Por que só trouxeram a mulher para Jesus, não trouxeram o homem? Tipo, se ela adulterou, ela era casada. Tudo bem. Para ela adulterar, ela tem que ser casada, né? Se ela não fosse casada e estava fazendo sexo, aí ela era prostituta. Então, para ela ser adultera, ela tem que ser casada. Adúltera, ela tem que ser casada. Ok? Tá bom. Se ela foi casada, ela traiu o marido com quem? Com um homem. Ou com outra mulher, né? Tudo bem, pode ser com outra mulher. Mas e cadê o homem? Ah, mas o homem era solteiro. E daí? Ele saiu com mulher casada. Ele é adúltero. Ele tem que ser apedrejado. Na lei de Moisés, ele tem que ser apedrejado. Só que ele não foi. E aí, né? Machismo, né? Ali é muito machismo, ali muito preconceito contra a mulher, mas graças a Deus a Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, a Bíblia sempre super protege a mulher. A Bíblia acaba com todo o machismo, graças a Deus. Então, agora eu vou responder por que o adultério era considerado pena de morte naquela época. Tá? Vou começar só te mostrando o que um adultério é capaz de fazer hoje. Tá? Ah, vai fazer outra pessoa matar. Não, vamos, ó o que o adultério pode fazer hoje. Presta atenção. Imagine que você é casado com a sua esposa, seu esposo, tanto faz seu cônjuge. Você é fiel, vocês têm relação sexual, vocês não se protegem com camisinha, só com anticoncepcional, você não engravidar, etc, né? É isso que acontece nos casamentos. Aí, de repente, você tem que confiar no seu cônjuge. De repente, o do seu cônjuge te trai e pega AIDS. Aí ele vem e passa AIDS pra você, passa AIDS pros filhos, né? Se for a mulher engravidar com AIDS, o homem passou AIDS pra ela passa pro filho. Já tem vários casos disso. Ok? Olha o que a pessoa tá fazendo com a vida da outra. Isso é um crime contra outra pessoa. A pessoa é casada, gente. A pessoa é casada. Tá confiando no cara. O cara vem e passa AIDS pra ela. Sem contar que tem gente que pega AIDS e vai passando pra todo mundo. De propósito. Isso daí, meu, é a mesma coisa que você ser um criminoso, com certeza. Certo? Mas a gravidade daquela época, das doenças sexualmente transmissíveis, é que matava. Era a mesma coisa que você ser um assassinato. É a mesma coisa que você querer assassinar uma pessoa. Se você está adulterando com prostituta, tendo relações com animais que manda matar, você está consciente que você pode pegar uma doença e que você vai fazer relação sexual com seu cônjuge, você pode matar seu cônjuge, você pode passar essa doença, tipo uma gonorreia, para o seu filho.
sem ele nunca ter transado, acontece isso, AIDS, você pode passar AIDS pra alguém sem nunca ter transado. Naquela época era assim, não tinha água, arroz, detergente pra você lavar, não tinha tratamento medicinal para essas doenças. AIDS podia existir, que a gente fazia sexo com animais, macacos, né? E você passava pra outra pessoa, a pessoa morria e ninguém sabia. Ninguém sabia que era AIDS, só sabe que a pessoa morreu. Então isso é a gravidade daquela época. E outra coisa, naquela época que a lei foi escrita, o povo de Israel morava em tendas, né? A lei foi para o povo de Israel, eles moravam em tendas, não tem como você vai fazer uma cadeia de tenda. Não dá para fazer uma cadeia de tenda, né? Então naquela época a morte era legítima defesa, porque não tinha como prender, você não podia deixar uma pessoa adúltera solta. E outra coisa do adultério que eu esqueci de falar, a maioria das pessoas que adulteravam era pedófilos, pegavam pessoas virgens, abusavam pessoas virgens, pessoas inocentes. A maioria do adultério era pedofilia, era por prostituição. Quem que eram as prostitutas? Eles pegavam homens e mulheres e obrigavam a servir deuses pagãos, e eles eram obrigados a ser estrupados. Todo mundo que chegava no templo de Afrodite estrupavam a sacerdotisa. Eles escolhiam meninas bonitinhas, pequenininhas, colocavam lá para ser estrupada. Então, a maioria dos adultérios era pedofilia, era uma coisa horrenda, era assassinato. Por isso que naquela época era pena de morte e era por legítima defesa, né? E outra coisa, naquela época o povo já não tinha o Espírito Santo. Ou seja, tinha tentação que excedia nossas forças humanas, porque o Espírito Santo não dá força. Antes do Espírito Santo tinha tentação que excedia a força humana. O que Deus fez? Melhor encerrar a vida deles para eles não pecar mais. Para quando Jesus vir, morrer e ser ressuscitado no terceiro dia, ele julgar as pessoas que morreram antes dele. Então, ele julgou. E como que ele julgou? Se a pessoa começou a pecar e encerrou o pecado dela, ela só tem um limite de pecado até a vida dela. Ou seja, Deus bloqueou a vida deles para os pecados deles não superabundar. Se eles ficassem vivos, eles iam pecar tanto que eles não poderiam ser salvos. Então é uma legítima defesa para a própria pessoa. Encerrar a vida dele, para encerrar os pecados dele, vai ser julgado só com aqueles limites de pecados, porque eles não tinham o Espírito Santo, que é diferente de hoje. Hoje a gente tem o Espírito Santo. E ficamos aí, um abração do Eduardo Félix. Qualquer dúvida sobre Bíblia, qualquer dúvida sobre Deus, você pode vir aqui e perguntar para mim, que eu vou responder com todo carinho, porque eu sou mestre da interpretação bíblica, eu sou perito no assunto Deus.